Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Memorial do Convento, um livro espetacular do José Saramago. Quando eu fiz o vídeo de abertura do projeto de leitura do Saramago em comemoração ao seu centenário, eu já havia dito que este aqui era o meu livro preferido dele e após a releitura, Memorial do Convento se mantém neste pódio, mas, diga-se de passagem, seguido muito de perto por Ensaio sobre a Cegueira, que é outro livro espetacular, maravilhoso, sem defeitos. E se você ainda não viu esses vídeos sobre a abertura do projeto ou também a resenha sobre o Ensaio sobre a Cegueira, eu vou deixar os dois vídeos linkados aqui. Voltando aqui ao Memorial do Convento, esse livro foi lançado em 1982, quando Saramago já contava com 60 anos. A dedicação dele ao trabalho com literatura foi já mais tardia mesmo. Apesar dessa idade avançada, este aqui é um dos primeiros grandes livros dele. Aliás, é o primeiro livro com projeção internacional. Saramago até então era conhecido apenas em Portugal. Não era tão admirado assim, porque, veja bem, Saramago sempre foi meio polêmico, né, pelas suas opiniões. Mas foi justamente o Memorial do Convento que alçou Saramago para a fama mundial. Embora seja um livro do início da sua carreira, já é possível identificar ali alguns traços que nós veríamos em outros livros dele até o seu falecimento em 2010. Já temos a estrutura conhecida dele, com uma pontuação toda própria, aqueles parágrafos imensos que ocupam páginas e páginas, a ausência de travessão para a marca de diálogos e também a presença de um narrador que é irônico e que antecipa alguns fatos para deixar o leitor curioso e volta a essas pitadas que ele deu ao longo da narrativa. E temos também os temas que são mais caros ao José Saramago, como as críticas às instituições de poder, às instituições religiosas e também às diferenças de classe social. E também temos aqui uma mulher como o grande motor para essa história, que no caso deste livro é a Blimunda. Esse livro tem características de um romance histórico, porque ele se refere a acontecimentos históricos verídicos, pessoas que de fato existiram, mas ele tem aquele quê de realismo fantástico tão característico do José Saramago. Embora seja literatura portuguesa, esse livro aqui tem bastante a ver com o Brasil também. Não só porque um dos personagens aqui é inspirado em um padre brasileiro que de fato existiu, o Padre Bartolomeu, mas também porque a construção do dito convento, que é um prédio que realmente existe, foi financiada com o ouro extraído aqui no Brasil. Mas, apesar disso, esse livro, segundo José Saramago, é uma grande homenagem ao povo português, o povo que trabalhou para a construção deste convento e de tantas outras obras portuguesas. Segundo o autor, a ideia para este livro surgiu quando ele estava olhando para o convento de Mafra e ele pensou a respeito do desperdício de dinheiro que havia sido aquela construção, porque é um lugar imenso, muito imponente, e em todo o trabalho mesmo, em toda a mão de obra que ali foi empregada. Eu vou deixar aqui umas fotos do Palácio de Mafra para que vocês vejam o quão impressionante é essa construção. E deixarei o link aqui também para que vocês conheçam mais detalhes do Palácio de Mafra. Memorial do Convento é um livro maior do que parece. Essa edição aqui da Companhia das Letras tem pouco mais de 400 páginas. Só que se a diagramação dele fosse a convencional, segundo as regras da língua portuguesa, e sem o uso desses parágrafos assim que duram páginas e páginas, talvez esse livro aqui tivesse umas 700 páginas. Além do volume de texto escrito, do volume de informações que nós temos aqui, esse livro também é grandioso pelos temas que ele nos apresenta e também pelas tramas paralelas que acontecem ao longo dele. No vídeo anterior, eu havia dito que eram 3 tramas paralelas. A do Dom João, que precisava de um herdeiro e que, por isso, fez uma promessa que, caso esse herdeiro viesse, construiria um convento. O amor da Blimunda e do Baltazar e a construção da passarola pelo padre. Só que para esse vídeo aqui, enquanto eu fazia o roteiro, eu percebi que seria mais fácil dividir o drama aí do rei e tratar como 4 tramas: a construção do convento, a sucessão do trono, a construção da passarola e o amor da Blimunda com o Baltazar. Para facilitar a minha organização mental e a organização desse vídeo como um todo, eu vou apresentá-lo da seguinte forma. Primeiro eu vou falar a respeito do período histórico referente a Portugal e em seguida eu vou comentar a respeito dos personagens principais e as respectivas participações nas construções que são mostradas aqui no livro,
que não são só a passarola e o convento. Existem construções intangíveis também. Bem, esse livro começa no século XVII, uma época em que a igreja ainda era uma instituição muito forte, da qual o Estado ainda dependia, e justamente por isso, por essa força do clero, a Santa Inquisição estava em franca atividade e, digamos que, numa atividade até mais frequente, talvez, em Portugal do que no resto da Europa. Na Europa como um todo, já havia aquele movimento em direção ao iluminismo, uma época em que nós veríamos ali um pouco menos de influência da igreja e um pouco mais de prevalência da razão. Então veja, a autoridade da igreja começa a ser questionada, mas ela ainda segue extremamente forte. Até por isso, nesse livro existem várias cenas de autos de fé, de pessoas sendo queimadas em praça pública, de acusações de bruxaria, etc. Ainda não estamos aqui no iluminismo nesse livro. Nós temos personagens que tendem para as ideias iluministas, mas o período histórico ainda é de muita rigidez. No século XVII, Portugal estava vivendo uma opulência sem tamanho, e eles estavam num processo de recuperação econômica e também moral. Isso porque em 1580, Portugal passou por uma crise de sucessão, em que ela perdeu a sua independência e passou a ser governada pelo Reino da Espanha. Então isso já, moralmente falando, para os portugueses já foi um baque. E em 1640 eles começaram a guerra pela sua independência de novo, que só viria 28 anos depois, em 1668. Então imagina, em 28 anos de guerra, quanto que Portugal não perdeu de dinheiro e de gente também, né? Imagina como é que ficou o efetivo do exército português. Mas enfim, eles conseguiram a sua independência em frangalhos, mas conseguiram. E por um tempo viveram ali aos trancos e barrancos, vivendo ali da madeira do Brasil, de outros produtos de outras colônias. Mas eis que a salvação veio. E veio de onde? Veio do Brasil. Em 1693, começa aquela grande exploração das minas de ouro em Minas Gerais, e o ouro começa a chegar em Portugal às toneladas, para a alegria do governante. Então Portugal recuperou primeiro o seu moral, o seu prestígio, e agora recuperava também o seu poderio econômico. Graças a todo esse ouro que chegava, Portugal achou que teria riqueza eterna e passou a esbanjar. E uma das formas de demonstrar esta opulência era através de construção de palácios. E é nesse contexto que começa o nosso livro, com Portugal já governado por Dom João V, com todo este ouro à sua disposição. E vaidoso como ele era, megalomaníaco como ele era, ele estava louco para gastar. Mas ele tinha também uma questão que o afligia. Embora ele já fosse casado há alguns anos com a rainha Maria Ana Josefa, ela ainda não havia engravidado. Então, a sucessão do trono para ele era um problema. E vamos lembrar ali que foi justamente a falta de um sucessor que fez com que Portugal passasse a ser dependente da Espanha, né? Então, para ele, essa questão da sucessão era muito importante. Também era uma questão de honra. E um líder religioso próximo ao rei sugere que ele faça uma promessa. Caso a rainha venha a engravidar, que ele se comprometa a construir um novo convento, porque eles estavam precisando de um prédio novo. Então o rei se compromete, faz esse voto, e não é que a rainha engravida mesmo? Mas, para azar da corte e tristeza do rei, nasce uma menina, a infanta Dona Bárbara. Mas tudo bem, pelo menos a rainha já demonstrou que ela é capaz de gerar filhos, de gerar herdeiros para o trono. Aliás, essa história sobre o rei ter feito um voto e por isso ter construído o convento de Mafra é uma história corrente em Portugal. Não é totalmente invenção do Saramago. Também não existe prova de que isso aconteceu, é só um boato bastante corrente em Portugal. Então, o que é que este rei, o primeiro personagem que eu trouxe aqui, representa? Ele representa justamente o poder absolutista, aquele poder centrado apenas nos próprios interesses, que ignora as necessidades do povo. Veja, não era só o Estado português ou o exército que estavam arrasados depois de toda aquela guerra com a Espanha. Imaginem que condições estavam as pessoas. E o rei se interessa em, pelo menos, distribuir uma parte desse ouro em benefício das pessoas? Claro que não, ele quer só aparecer. O interesse do rei é único e exclusivamente construir um palácio para poder esfregar na cara dos outros reis e dizer, olha, Portugal agora tem dinheiro. Então, essa megalomania do rei segue o enredo todo. Ele é uma pessoa absolutamente autocentrada, que está pouco se lixando para os interesses dos outros, inclusive para os interesses da própria rainha. O que eu acho interessante aqui nesse casal é que o Saramago tem muito frequente essa crítica às instituições de poder e às pessoas que detêm poder, mas ele dirige toda a sua crítica ao rei.
ele é bastante condescendente com a rainha, que é representada aqui como uma mulher submissa aos interesses da corte. Ela não é submissa só ao rei, só ao marido. Ela é submissa a toda uma convenção social. Ela se anula completamente como pessoa, como mulher, em nome deste título, em nome dessa figura aristocrática. Normalmente, as mulheres dos livros do Saramago são personagens muito fortes, muito lutadoras. E essa aqui, a rainha Maria Ana, é absolutamente abnegada, entregue às suas obrigações conjugais e às suas obrigações reais. Ela é simplesmente uma figura decorativa e uma parideira de herdeiros. A tristeza dela é completamente oposta à alegria e à força e a toda a liberdade da nossa próxima personagem, a Blimunda, que, aliás, é uma das melhores personagens da literatura. A Blimunda vive conforme os seus propósitos, que inclusive abarca alguns princípios que estão muito próximos da moral cristã. Mas ela tem alguns dons e também alguns procedimentos que não tem nada a ver com a igreja e que, ela sabe disso, podem ser alvo de acusação por bruxaria. Ela é muito ciente disso. E não só ela era assim, como também a mãe dela. A primeira cena da Blimunda no livro é durante um auto de fé em que a sua própria mãe, acusada de bruxaria, está sendo degradada para uma das colônias de Portugal, que ela sequer sabe qual é. Mas, de qualquer forma, ela sabe que ela está se despedindo da mãe. E ela está se despedindo de longe, que é para não correr o risco de sofrer o mesmo tipo de acusação. E é neste momento em que essa mulher, totalmente livre, totalmente dona do seu modo de viver, conhece o Baltazar. Enquanto ela está neste auto de fé, a mãe dela lhe faz um sinal apontando um certo rapaz. E a Blimunda entende, naquele momento, que aquele é o homem certo para ela. E nesse dia mesmo, os dois se casam. Mas, como eu disse, a Blimunda tinha os próprios jeitos de fazer as coisas. Eles não vão se casar na igreja. Não vou dizer aqui o que eles fazem, mas é uma cerimônia muito própria da Blimunda. E o Baltazar, de imediato, percebe que ele não está casando com uma mulher qualquer. Ele percebe de pronto que a Blimunda é especial. Embora ele não concorde com algumas coisas, e ele até se mostre um bocado cético a princípio, ele respeita muito a Blimunda e ele tenta entender o que é que acontece com ela. Na minha opinião, a Blimunda é o grande personagem desse livro, ela é o grande motor aqui, é ela quem faz tudo acontecer. Inclusive em relação à passarola lá do padre, sobre a qual falaremos já já. Ainda sobre o Baltazar, o marido da Blimunda, podemos dizer que ele é um representante do povo, desse povo espoliado que vive em função dos caprichos reais. Por quê? Porque ele está voltando da guerra, e ele está voltando de uma guerra sem a mão esquerda, que lhe foi arrancada em combate, e com um gancho no lugar. E este homem, que estava a serviço do rei na guerra, dentro em breve continuará a serviço do rei, trabalhando lá no convento. A Blimunda e o Baltazar são o meu casal preferido da literatura, por uma razão muito simples. O casamento deles é inteirinho pautado por amor, respeito, companheirismo e união. E a construção dos dois, porque lembra que eu falei que não são só construções materiais aqui, existem também as intangíveis? Eles estão construindo esse relacionamento completamente fora dos padrões que se esperava na época. Eles estão sempre juntos, eles são totalmente diferentes, mas eles se respeitam e a cada momento, quando um tem dificuldade, o outro acolhe. E quando os dois estão bem, eles não deixam de ser suporte um para o outro. Eles têm uma relação muito bonita. E esse livro se passa num período de tempo muito longo. Nós temos ali um amor verdadeiro e duradouro. A Blimunda e o Baltazar têm relação com as duas construções materiais deste livro. Antes de eles irem trabalhar no convento, eles vão trabalhar na construção da passarola do padre. O padre já é amigo da Blimunda e, além do Baltazar, é a única pessoa que sabe destes dons mediúnicos da Blimunda, que eu não vou falar aqui no vídeo quais são. Vocês vão descobrir lendo. Mas ele sabe. Então, já é um risco com a Inquisição, um padre que sabe que alguém tem dom mediúnico e não fala. Mas ele se arrisca por ela, para vocês terem ideia do nível de amizade do padre com este casal. Ah, eu já ia me esquecendo de um detalhe aqui. A Blimunda também é inspirada em uma personagem verdadeira, uma senhora que foi perseguida pela Inquisição.
O Saramago pesquisou vários documentos de Inquisição para fazer essa construção da Ablimunda e também para construir as cenas dos seus autos de fé. Então percebam que todos os personagens que eu mencionei agora, rei, rainha, Ablimunda e Baltazar, só o Baltazar não é inspirado numa pessoa de fato. E os dois próximos que eu vou mencionar agora também são inspirados em pessoas verdadeiras. E eu vou começar falando do padre, que é uma figura interessantíssima. O padre verdadeiro, em que esse personagem foi inspirado, era brasileiro, bastante estudioso, não só das escrituras, mas também de física, e que tinha, de fato, a proteção da coroa. Ele era um dos queridos do rei, justamente pela sua inteligência, pelos seus inventos, e ele construiu uma máquina voadora que seria muito próxima hoje ao que a gente conhece como um balão. E ele foi, de fato, conhecido como um padre voador. Mas, por favor, não confundi-lo com o outro padre voador aí, que uns 20 anos atrás, mais ou menos, acabou sumindo com uns balões nas costas. Era outra história. Voltando aqui ao livro, a máquina que o personagem do livro constrói é bem diferente da máquina construída pelo personagem real em que ele foi inspirado. A máquina voadora do livro tem um formato de pássaro mesmo, e justamente por isso ela é pejorativamente chamada de passarola. Só que o padre projetou toda a estrutura física. Como que ele vai fazer aquilo voar são outros 500, e é neste quesito que a Ablimunda e os seus dons mediúnicos fazem toda a diferença. Se ele vai conseguir ou não, como que isso vai acontecer ou não, vocês também vão descobrir lendo. Mas a Ablimunda é uma figura fundamental para a execução dos planos do padre. Assim como o padre verdadeiro também tinha caído nas graças do rei, esse padre aqui do livro é até protegido pelo rei Dom João V. Porque veja só, imagina o atrevimento que é, na época da Inquisição, alguém falar que quer voar. Embora esse seja um desejo muito antigo da humanidade, era só um desejo, né? E esse aqui está colocando algo realmente em prática. Para ele ser acusado de bruxaria ou de heresia por estar querendo se colocar no lugar de Deus, faltava isso aqui, né? Então, ele aproveita as benesses do rei e constrói essa máquina escondido. O rei protege o padre da Inquisição. Então, veja que o rei tem uma figura dúbia aqui. De um lado, ele se aproveita das benesses do clero e de outro, ele esconde alguém da Inquisição. Toda essa audácia do padre e essa vontade dele de colocar a ciência a serviço de um sonho da humanidade me faz pensar nele como uma ponte para o iluminismo, um movimento que ainda estava por vir e lá na França. Mas os movimentos sociais não acontecem de uma hora para outra e não é só num lugar, né? Ele, de certa forma, antecipa em Portugal um movimento que já estava muito forte na França, um movimento de privilegiar a razão e de questionar a autoridade da igreja, embora ele fosse um padre. Além de ser padre, de ser cientista, também era um ser humano muito admirável. Como eu disse, ele era uma das pessoas que sabia do segredo da Ablimunda e, de certa forma, protegia a Ablimunda quando ela precisava, por exemplo, dizendo que ele é que havia celebrado o casamento dos dois, quando, na verdade, não teve casamento religioso nenhum. Então, era uma pessoa muito admirável também. Por fim, nosso último grande personagem aqui, ainda que com menos protagonismo do que os demais, é o também inspirado em um músico que realmente existiu, o Domênico Scarlatti. Além de músico, ele foi compositor, foi também o professor de piano da infanta Dona Bárbara, e aqui no livro ele é retratado mais ou menos com essas funções também. Mas ele tem uma função adicional. Ele tem mais contato com a Ablimunda e o Baltazar e, eventualmente, toca para eles enquanto eles estão trabalhando. Então, assim como o padre Bartolomeu, o Domênico Scarlatti também transita entre o mundo da corte e a convivência com o rei e a convivência com Blimunda e Baltazar. E eu gosto de falar do Domênico Scarlatti aqui porque ele, de certa forma, representa a força da arte, a arte como alimento para a alma, alimento para as nossas inspirações. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não estragar a surpresa de vocês lendo o livro, mas seja junto à corte, seja junto ao povo, a música tem esse poder transformador e poder inspirador também. Ele, de certa forma, mostra aqui o quanto nós temos a necessidade da arte enquanto seres humanos, independente de classe social. O trabalho dele aqui, junto com Ablimunda e o Baltazar, quando eles estão ainda
na passarola é muito bonito, é de certa forma restaurador. Essa é mais uma das criações intangíveis que eu havia mencionado, essa aqui por ser artística e intelectual, mas ainda assim fundamental para os dois extremos dessa história. Agora que eu comentei a respeito dos personagens e das suas construções, fica mais fácil estabelecer tanto as semelhanças quanto as oposições entre elas. De um lado nós temos o rei, com aquele casamento absolutamente protocolar com a rainha, com o intuito único de ter herdeiros. De outro lado, nós temos Baltazar e Blimunda, vivendo a plenitude do amor, da união, da felicidade. Essa diferença entre eles é gritante desde o início do livro. Ainda em relação ao rei, temos a sua mania de grandeza, a sua vontade de querer aparecer perante os outros reis europeus, com o desperdício de dinheiro e a construção desse palácio suntuoso como um símbolo de status e de poder. E por outro lado, nós temos a construção do padre, que representa a materialização de um sonho, a capacidade que nós temos de sonhar, planejar e executar. Não tinha nada de suntuoso no que ele estava querendo fazer. Ele estava, de fato, querendo materializar um desejo antigo. E o que é que essas duas construções tão díspares entre si têm em comum? O povo como força motriz. As duas só foram viáveis porque existiam pessoas comuns como mão de obra disponível, seja a favor dos interesses megalômanos do rei, seja a favor dos interesses científicos do padre. Por isso o povo é o grande homenageado deste livro, porque não foi só o convento, não foi só a passarola que o povo construiu. Tudo que existe em Portugal foi construído por essa mão de obra simples, essa mão de obra trabalhadora, que por sinal é o meio social de onde o Saramago vem, né? Ele nasceu numa família muito simples, ele demorou a estudar, ele demorou a ter atividades mais intelectuais, porque ele atuava em trabalhos braçais mesmo. Tanto que o discurso do Nobel dele é justamente homenageando o avô, que era um lavrador, um homem analfabeto. Eu poderia passar horas falando sobre este livro, sobre outros personagens interessantíssimos que também aparecem, sobre outros feitos destes personagens que eu já mencionei, sobre tantos outros detalhes do enredo que sequer foram mencionados aqui. Mas, enfim, não há tempo suficiente para tanto, e eu espero, do fundo do meu coração, que vocês tenham se animado, pelo menos um pouco, para conhecer este livro espetacular. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir pelo menos um pouquinho da riqueza que esse livro nos oferece. Tanto a riqueza histórica quanto a riqueza literária. É um livro muito bonito de se ler. Embora eu ache, sim, um livro meio trabalhoso também. Não acho uma leitura fácil, mas é uma leitura muito prazerosa, muito agradável e, por vezes, também é uma leitura divertida. De vez em quando, aquele narrador saramaguiano dá o seu ar da graça e faz comentários, assim, bastante debochados, principalmente em relação ao rei. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!